Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Anne, você está nos ouvindo? Sim, estou. Desculpa, tivemos um probleminha de conexão. Anne, você poderia estar repetindo de novo para o telespectador quais os cursos que vai ocorrer agora no mês de fevereiro e se a grade também estiver pronta já de março, para poder estar passando e como elas conseguem ter acesso a esses cursos e quem procurar ou acessar algum site, por favor. Então, repetirei. Amanhã nós iniciamos os nossos eventos com a palestra A Multiculturalidade dos Quadrinhos Caricaturais. Amanhã, 9 de fevereiro, será das 15 às 16h30. Esse evento apresenta o gênero quadrinhos como capaz de oferecer uma perspectiva de olhar para as sociedades e também capaz de revelar os diferentes grupos sociais que estão presentes numa sociedade, ou como o poder é exercido e como a autoridade se configura. Teremos também, neste mês, uma palestra que se denomina Antropoceno Ecopolítico, será proferida pelo Dr. Alex Peloja no dia 18, das 14 horas às 15h30, e esse evento trata do conceito de antropoceno, como o tempo em que a história do planeta passou a incorporar mudanças provocadas pelo ser humano. E é um curso que interroga sobre a existência humana no presente, combinando os conceitos de política e de meio ambiente. Teremos também, no dia 11 de fevereiro, das 18 às 20 horas, um seminário com o título Covid-19 e os impactos no devido processo legislativo. Há dois organizadores, o doutor Silvio Nunes e a doutora Carmen Arruda, e esse evento apresenta o processo legislativo como objeto de reflexão, ou seja, como o exame, a discussão, a aprovação ou rejeição de uma lei são afetados por situações particulares como a que vivemos atualmente. Então, esse seminário vai discutir acerca do risco do surgimento desse excesso normativo e as suas consequências. Um outro seminário tem o título Pós-eleições 2020, Desafios e Indagações sob a perspectiva do direito eleitoral. O organizador é o doutor Silvio Nunes e será no dia 23, das 17 às 18h30. O evento se refere a um balanço das eleições de 2020. O tema envolve a compreensão da atividade política por uma dimensão pedagógica de transformação das pessoas em cidadãos, a reflexão sobre o voto como exercício da cidadania e a eleição como o momento em que os partidos... Espantou um pouco porque, com muitas perguntas, porque as pessoas envolvidas nessas áreas da prefeitura estavam sedentos de informação e o ELP tem dado essa informação muito importante. Então, a gente já vai entrar em contato com vocês para fazer programas também sobre esses temas, aí antecipando um pouco essa agenda. É só ficar acompanhando a gente nas redes sociais. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho... Você falou da programação de fevereiro, né? E eu estou olhando aqui no site também que vocês têm algumas publicações, né? Tem uma voltada para a área cultural, que são os cadernos do ILP. Pode falar um pouquinho para a gente, Anne? Os cadernos, eles são uma publicação importante porque eles contêm a memória, dentre outras possibilidades, né? A memória destes eventos. Então, quem entrar no nosso site pode rememorar todos... Espantou um pouco porque, com muitas perguntas, porque as pessoas envolvidas nessas áreas da prefeitura estavam sedentos de informação e o ELP tem dado essa informação muito importante. Então, a gente já vai entrar em contato com vocês para fazer programas também sobre esses temas, aí antecipando um pouco essa agenda. É só ficar acompanhando a gente nas redes sociais. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho, você falou da programação de fevereiro, né? E eu estou olhando aqui no site também que vocês têm algumas publicações, né? Tem uma voltada para a área cultural, que são os cadernos do ILP. Pode falar um pouquinho para a gente, Anne? Os cadernos, eles são uma publicação importante porque eles contêm a memória, dentre outras
possibilidades, né, a memória destes eventos. Então, quem entrar no nosso site pode rememorar todos os aspectos discutidos, os principais aspectos, né, nos eventos do ano passado. E agora nós estamos com as inscrições abertas para novos inscritos, né? Até no dia 31 de março. Então, nós receberemos colaborações para artigos e quem dá cursos no LP, os nossos colaboradores, tem a possibilidade desse registro. Então, é um instrumento importante de memória e de acompanhamento dos nossos trabalhos. Anne, esse daqui de ensino, pesquisa, extensão cultural, o que seria? São as várias facetas que marcam o ILP, né? O ensino, quando o ILP se dedica a trazer estes eventos com caráter temáticos diferenciados, levados a cabo pelos nossos colaboradores. A pesquisa, ela diz respeito às nossas fontes de inspiração, por exemplo, os projetos de lei, então como que nós devemos nos inspirar neles para transformá-los em cursos e palestras para alimentar o debate. E a extensão diz respeito, por exemplo, ao papel das nossas publicações, que são os cadernos e o dicionário e a revista, que nós temos 3 publicações, além dos nossos contatos com instituições, né? Então, a FAPESP é uma extensão que nós fazemos no nosso trabalho, cursos de pós-graduação, como já fizemos com várias instituições, inclusive com a USP. Então, essas 3 dimensões, elas se interconectam e dão essa dimensão, por exemplo, né, elas demandam um tete-a-tete. Outros eventos se adaptam melhor a essa forma virtual. Então, foi um ganho muito grande para nós. Inclusive, pela forma como estes eventos se espraiam, né, muito mais facilmente pela rede virtual. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Anne Ortega, ela é analista legislativa e traz as informações sempre aqui do Instituto do Legislativo Paulista. Obrigado a você e também ao presidente aí do Instituto, que sempre é grande parceiro aqui da Rede Alesp. O ILP muito agradece a atenção da rede conosco. Muito obrigada. Obrigada, Anne. Tenha um bom dia e parabéns pelo trabalho. E as aulas começaram e nem tudo ainda voltou ao normal na rotina de trabalho das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, onde as escolas particulares, por exemplo, né, elas demandam um tete-a-tete. Outros eventos se adaptam melhor a essa forma virtual. Então, foi um ganho muito grande para nós. Inclusive, pela forma como estes eventos se espraiam, né, muito mais facilmente pela rede virtual. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Anne Ortega, ela é analista legislativa e traz as informações sempre aqui do Instituto do Legislativo Paulista. Obrigado a você e também ao presidente aí do Instituto, que sempre é grande parceiro aqui da Rede Alesp. O ILP muito agradece a atenção da rede conosco. Muito obrigada. Obrigada, Anne. Tenha um bom dia e parabéns pelo trabalho. E as aulas começaram e nem tudo ainda voltou ao normal na rotina de trabalho das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, onde as escolas particulares retomaram as atividades nos últimos dias. Cada colégio adotou um modelo diferente de retorno. Alguns dividiram as classes em turmas e cada uma se reveza nas aulas presenciais ao longo da semana. Em outras, o revezamento é semanal. Em comum está o fato de que o retorno é híbrido, uma combinação de aulas presenciais com o ensino remoto. Jeremias, e para complicar a situação, ainda há famílias com filhos com dias diferentes de aula presencial. Enquanto um filho está na escola, o outro tem aulas online em casa.
Cenários tão diferentes trouxeram um complicador a mais para a rotina dos profissionais que tentavam criar um mínimo de equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal em meio às mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19. É sempre um desafio, não é, Lilian? Para professores, para os pais, essa questão híbrida, né? Então, é isso, a gente tem que se... agora com o retorno das aulas e se acostumando, e pais que têm filhos assim no horário online e outro presencial vão ter que se adaptar e ir conversando com as escolas, né? A pandemia não está fácil para ninguém, né? A gente está no momento de se redescobrir, de inovar, ainda mais quem tem filhos. Só que também um retorno à aula presencial para os alunos, para as crianças, é uma situação muito importante. Porque ficar só em casa, Jeremias, criança precisa de criança. E isso faz a diferença no ensino híbrido e no ensino presencial, quando a gente fala em ensino fundamental, né, Jeremias? Olhar para esse aspecto em todos os sentidos, mais amplo como você está colocando, porque ficar em casa também, ainda mais com tantas crianças hoje que elas são tão espertinhas, né? Tem crianças com TDAH, enfim, é uma infinidade de situações que tem que ser olhado para a saúde de uma forma global, né? Olhando a pandemia, mas olhando também essas questões. E tomar muito conta da saúde mental, né? Com esse isolamento social, a gente se redescobrir e se inventar aí, muitas pessoas estão com bastante, a saúde mental está bem afetada. Então nós temos também que tomar cuidado com isso e procurar uma ajuda médica quando começar a achar que o sininho está começando a acender, né, Jeremias? É verdade, procurar uma ajuda de uma terapia é sempre bom, né? Para todas as fases, para todas as idades. Eu conversando com uma psicóloga esses dias, eu falei, mas vocês também fazem terapia? Ela falou, claro, a gente tem que fazer, porque a gente ouve as pessoas e a gente também tem que ser ouvido, né? Isso aí no final do dia que é uma certa limpeza. É bom, né? Para que a gente possa manter a sanidade, porque mente e corpo sãos, né? Mente sã, corpo são, né? E agora vamos falar sobre o que é destaque no Diário Oficial. São Paulo comemorou no último sábado o Dia Estadual de Luta dos Povos Indígenas. A data enfatiza a importância por respeito a esta população e também aos seus direitos. A celebração acontece desde 2010, quando a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 13.515 e é uma homenagem a C.P. Tiaraju, que é líder indígena morto em um conflito contra portugueses e espanhóis em 1756. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população indígena do Brasil é de aproximadamente 815 mil. Desse total, cerca de 5% reside aqui no estado de São Paulo, principalmente em áreas urbanas e fora das suas terras tradicionais. Para preservar os costumes dos primeiros habitantes das terras brasileiras, tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo uma proposta de criação do Programa de Preservação do Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas. Esse projeto está pronto para ser votado em plenário. Eu já estive nas duas principais tribos, Lilian, aqui da cidade de São Paulo, né? Uma no extremo sul e outra, salvo engano, no extremo norte. E a gente vê ali que existe uma certa intervenção do Estado, mas eles têm realmente uma dificuldade, inclusive educacional. Por exemplo, os índios, eles estudam ali o primeiro ciclo, o segundo ciclo tem uma escola específica para indígenas. Quando vai para o ensino médio, não tem. Então, o que acontece? Eu conversando com alguns deles, eles diziam assim, olha, eles sofrem bullying, porque assim, sai dessa escola e vai para uma escola que eles nunca tiveram acesso. Então, como eles são indígenas, têm costumes muito diferentes, então assim, eles não se adaptam, né? Então, o que acontece? A maioria desiste de fazer o ensino médio. Então, é um olhar, uma atenção, que este projeto é bem importante para você olhar para as peculiaridades, né? E aprender com a riqueza da cultura indígena, né? Que são poucos, né? Imagina, 800 mil diante da nossa população de 200 milhões é muito irrisório. Então, eu acho que vale a pena ter esse olhar para a cultura indígena, que inclusive muitas organizações internacionais já vieram aqui, conheceram e conhecem essa cultura, e acho que a preservação e o entendimento dessa cultura que nós temos aqui pertinho na capital paulista. Tem gente que não sabe que a gente tem tribo indígena dentro aqui da própria capital, mas temos, e vale a pena conhecer o trabalho.
Sim, Jeremias, e vamos lá, mais informações. Ao menos 170 pessoas continuam desaparecidas nesta segunda-feira no norte da Índia, onde 14 corpos foram recuperados um dia após o rompimento de uma geleira no Himalaia que provocou a cheia repentina de um rio. Segundo autoridades locais, até o momento, 15 pessoas foram resgatadas um dia depois da catástrofe. De acordo com o governo, 200 desaparecidos apenas nas centrais de energia elétrica da área mais atingida. Sim, e 12 pessoas foram socorridas no domingo em um túnel e pelo menos 25 continuam retidas em outro túnel, segundo o governo local. Pois é, coisas que não acontecem no Brasil, né? Um rompimento de uma geleira na Índia, né? 14 corpos, graças a Deus, já foram recuperados. Com certeza. E para os fãs da arquitetura, um prato cheio é a mostra Infinito Vão, 90 anos da arquitetura brasileira, que fica até o final de junho no Sesc, 24 de maio, no centro de São Paulo. A exposição tem curadoria de Fernando Serapião e Guilherme Wisnik. Traz um recorte da história arquitetônica brasileira por meio de obras e projetos de 96 figuras emblemáticas do setor, como Lina Bobardi, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Vila Nova, Artigas e Paulo Mendes da Rocha. A mostra Infinito Vão 90 anos de arquitetura brasileira, ela é gratuita com agendamento pelo site www.csqsp.org.br/unidade/24+D+maio. E faça lá e veja lá. Jornal da Rede Alesp. Estava falando aí sobre a reforma, né, dos funcionários das cargas tributárias, não é cargas tributárias, né, Jeremias? Da reforma aí do Estatuto do Funcionário Público, né, que pode ser aprovada aí no Congresso. E a gente vamos aqui com informações que a maioria dos brasileiros apoia, sim, uma política de avaliação do desempenho para os servidores públicos e defende que todos sejam afetados pelas mudanças na regra de estabilidade, incluindo os que já estão em serviço. É sim, Lilian. É uma amostra, é uma pesquisa do Instituto Ideia Big Data sobre a reforma administrativa. A proposta resgatada na lista de prioridades do novo comando do Congresso tem vários não possam ser demitidos. A maior parte dos entrevistados quer que as mudanças nessa prerrogativa sejam aplicadas ao funcionalismo que já está na ativa, mas 45% dos ouvidos defendem sim a manutenção da estabilidade para todos os servidores. Pois é, outros 13% dizem que apenas algumas carreiras essenciais devem continuar com o benefício e 29% afirmaram que restrições à estabilidade devem atingir a todas as categorias. Então, aí na iminência dessa reforma tributária, temos entrevistas aí? Temos entrevistas, agora é 10 horas e 36 minutos e vamos falar sobre um assunto que é bem importante aqui na Assembleia Legislativa, que é a nomeação de parlamentares para as comissões e os primeiros projetos que surgem aqui na casa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Murilo Félix, do Podemos. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rádios. Não possam ser demitidos. A maior parte dos entrevistados quer que as mudanças nessa prerrogativa sejam aplicadas ao funcionalismo que já está na ativa, mas 45% dos ouvidos defendem sim a manutenção da estabilidade para todos os servidores. Pois é, outros 13% dizem que apenas algumas carreiras essenciais devem continuar com o benefício e 29% afirmaram que restrições à estabilidade devem atingir a todas as categorias. Então, aí na iminência dessa reforma tributária, temos entrevistas aí? Temos entrevistas, agora é 10 horas e 36 minutos e vamos falar sobre um assunto que é bem importante aqui na Assembleia Legislativa, que é a nomeação de parlamentares para as comissões e os primeiros projetos que surgem aqui na casa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Murilo Félix, do Podemos. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos da Rede Alesp. É um grande prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês e trazendo informações para todos aqueles que moram e atuam no estado de São Paulo. Deputado, está no interior ainda ou está aqui na capital? Hoje eu estou em Limeira, a cidade que eu nasci e atuo, onde tenho as minhas empresas e a minha família.
Amanhã legal. estarei em São Paulo. Uma grande cidade, Limeira, aí região de Americana, Campinas, né, uma região ensolarada, né? Eu, me lembro que Limeira me parece que era uma cidade que era voltada a alguma coisa ao ouro, enfim, uma cidade bem interessante. Deputado, eu queria falar um pouquinho da sua vinda aqui para a Assembleia Legislativa. Nesse momento, o senhor acaba de ser nomeado para as comissões de Assuntos Metropolitanos, Defesa do Direito do Consumidor, também como membro efetivo, e também para a Comissão de Saúde. Como é que está a expectativa aí do trabalho nessas comissões? Na verdade, a Comissão de Infraestrutura também. Nós estamos muito contentes em relação aos assuntos municipais. É justamente a comissão que eu queria participar, porque eu vejo que há necessidade de termos uma atuação mais efetiva dos deputados estaduais frente aos municípios do interior do estado de São Paulo. Então, através dessa comissão, eu inclusive já estou levantando quais são as maiores pendências dos municípios. Já falei com mais de 30 prefeitos, já conversei com diversos vereadores e lideranças nos municípios do interior de São Paulo, e há essa necessidade de se unificar, unir mais essa relação Assembleia do Estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, junto às prefeituras nos municípios. Eles têm reclamado bastante da dificuldade de repasse de recursos para os fundos sociais. Nós temos essa questão recente do coronavírus, que há uma demanda muito grande de recursos para o tratamento e o combate ao coronavírus. E alguns secretários de saúde me passaram algumas informações interessantes. Além de se preocupar em criar uma frente de combate ao coronavírus, é fundamental que a gente se crie também um ambiente na área da saúde para que esse investimento fique para o município, para que todas as santas casas que receberam recursos, que fizeram investimento na área da saúde, mantenham esses investimentos no município. E para isso, o governo do estado é fundamental, tem que participar desse tipo de análise. E essa comissão de assuntos municipais pode contribuir nesse quesito. Por exemplo, também há uma outra necessidade de se ter um diálogo com os empresários dos municípios, encontrar formas para que as prefeituras possam auxiliá-los neste momento. As prefeituras precisam e saber como aproximar o município do governo do estado de São Paulo. O deputado, o senhor como membro efetivo, né, das comissões de assuntos metropolitanos, o senhor pretende analisar também as propostas dos demais deputados com olhar mais regionalizado? Com certeza, eu acho que isso é fundamental. A política ela é feita da soma de lideranças. Então, já pedi para que levantasse quais são os outros deputados que fazem parte das comissões pelas quais eu participo, e irei com certeza analisar esses projetos, tudo que está sendo elaborado, e com certeza somar e atuar de uma forma regionalizada aqui no estado de São Paulo. Deputado, desde a sua primeira entrevista aqui no início do ano, né, o senhor garantiu que o senhor vai fazer em 2 o que deveria ter sido feito em 4. E não temos dúvidas, cada vez que o senhor vem aqui nos conceder uma entrevista... As prefeituras precisam e saber como aproximar o município do governo do estado de São Paulo. O deputado, o senhor como membro efetivo, né, das comissões de assuntos metropolitanos, o senhor pretende analisar também as propostas dos demais deputados com olhar mais regionalizado? Com certeza, eu acho que isso é fundamental. A política ela é feita da soma de lideranças. Então, já pedi para que levantasse quais são os outros deputados que fazem parte das comissões pelas quais eu participo, e irei com certeza analisar esses projetos, tudo que está sendo elaborado, e com certeza somar e atuar de uma forma regionalizada aqui no estado de São Paulo. Deputado, desde a sua primeira entrevista aqui no início do ano, né, o senhor garantiu que o senhor vai fazer em 2 o que deveria ter sido feito em 4. E não temos dúvidas, cada vez que o senhor vem aqui nos conceder uma entrevista, o senhor sempre vem com novidades, com busca aí de trabalho para o povo, com busca de trabalho para Limeira, né, que é a sua base aí eleitoral. E o senhor já protocolou aqui o primeiro projeto de lei, que foi o 22/2021, que determina uma central de treinamento para cão-guia no estado de São Paulo. Como é que surgiu essa proposta, deputado, numa análise geral?
Olha, nós temos uma lei federal que trata dos direitos e das obrigações para as pessoas que têm um cão-guia. E o direito que elas têm de andar com esse animal em todas as áreas, em todas as partições públicas e também no comércio. Só que nós percebemos que é uma área pouco aproveitada no Brasil. Muitas pessoas que têm problemas visuais acabam utilizando aquela bengala e alguns tipos de acidentes acabam não sendo evitados. O animal, além dele ser um amigo da pessoa, é um para que nós possamos ter mais cães-guia que possam interagir mais com as pessoas e melhor. Existe algumas raças que são mais adequadas e aí caberá ao governo do estado fazer esse tipo de trabalho na preparação de cães-guia, justamente para valorizar que tem aumentado no estado de São Paulo, porque as pessoas vivem mais. Então, é comum cada dia mais que haja pessoas com problemas visuais, justamente porque a população está ficando cada vez mais velha e é uma das condições da velhice também. O senhor acredita que tendo um centro que possa oferecer isso, porque assim, senão só pessoas que têm condição econômica que têm a deficiência visual que vão ter acesso a esse cão, né? Poderia baratear... Para que nós possamos ter mais cães-guia que possam interagir mais com as pessoas e melhor. Existe algumas raças que são mais adequadas e aí caberá ao governo do estado fazer esse tipo de trabalho na preparação de cães-guia, justamente para valorizar que tem aumentado no estado de São Paulo, porque as pessoas vivem mais. Então, é comum cada dia mais que haja pessoas com problemas visuais, justamente porque a população está ficando cada vez mais velha e é uma das condições da velhice também. O senhor acredita que tendo um centro que possa oferecer isso, porque assim, senão só pessoas que têm condição econômica que têm a deficiência visual que vão ter acesso a esse cão, né? Poderia baratear, porque daí você estaria colocando mais profissionais, mais cães, para atender uma população maior, né? Não sei se o senhor fez algum levantamento de quantas pessoas deficientes visuais nós teríamos no estado, enfim, mas eu acho que concentrando é possível oferecer para a população uma coisa mais barata que talvez não custasse tanto como custa na iniciativa privada. Seria. Olha, na verdade, o número de pessoas com os deficientes visuais eu mencionei aqui os idosos, mas também tem outras faixas etárias. Existem várias razões para que haja uma deficiência visual. E isso, agora, eu não tenho um levantamento exato da quantidade. O que nós sabemos é necessário que o Estado faça esse levantamento. Tanto que na minha propositura, eu já cheguei a citar isso, da necessidade do próprio governo do Estado fazer esse levantamento. Eu não encontrei um levantamento oficial, encontrei, na verdade, são previsões. E eu acho que acho que a sua colocação está muito correta, porque fazendo este levantamento e nós tendo um número mais próximo do real, facilita para o Estado fazer uma programação de investimento. E é claro que tendo essas pessoas aderindo a esse programa, aí você está corretíssimo. Mais pessoas fazendo uma aderência, inclusive, o custo reduz. Por isso que é um trabalho que tem que ser feito de longo prazo. Deputado, eu estou vendo algumas notícias aqui relacionadas ao senhor. Murilo Félix sugere que o governo de São Paulo proíba demissões das empresas contratadas pelo poder público. Aqui não dá para ver o resto, mas me parece que é durante a pandemia. O senhor podia repercutir um pouquinho, por favor? Claro, nós temos várias empresas que têm contrato com o governo do Estado. E esses contratos não tiveram. O deputado estava falando aqui para a gente sobre essa questão da solicitação dele, solicitando que se proíba demissões nas empresas contratadas pelo poder público, né, durante a pandemia, e fez uma análise bem abrangente aí sobre a sua retomada aqui na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho eu queria falar com ele também, Lília, sobre essa questão do microcrédito que ele chegou a citar, que é muito importante. Deputado que atua ali na região de Limeira,
Campinas, né? E está aqui retornando, iniciando o seu mandato, uma vez que ele entrou no lugar de outro deputado, que foi o deputado Aprígio, também do Podemos, que se elegeu prefeito de Taboão da Serra. Então, o deputado Murilo Félix, do Podemos, é que prossegue, então, nesses próximos 2 anos, aqui na Assembleia Legislativa, e ele está fazendo aí um apanhado destas suas ações no Parlamento. Com certeza, e uma das bandeiras dele é o microcrédito, é no setor de agricultura, né, Jeremias? E o interessante é que esse deputado, para quem não sabe, o Murilo Félix, ele acabou de tomar posse aqui nos 2 últimos anos da nossa legislatura aqui da Assembleia Legislativa. E toda vez que a gente faz uma entrevista com ele, você vê que ele está correndo atrás, né? De levantando os problemas dos municípios locais ali da base dele eleitoral e tentando aí trazer para a população o que está faltando realmente nessas áreas, né, Jeremias? Exatamente. Um dos pontos colocados foi essa questão de se atuar regionalmente, né? Porque ali você pode ver os problemas que tem na região e aí você acaba tendo mais força para trabalhar estes aspectos junto ao governo do Estado. Aqui pela Assembleia Legislativa, conforme o deputado colocou, é a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Assuntos Municipais que faz essa intervenção. Então, se a gente retomar aí o contato com o deputado, a gente vai querer saber dele quais são as ações, então, mais próximas aí junto a esta comissão. Com certeza. E voltando algumas informações para você aqui, a semana pré-carnavalesca começa com as principais capitais de folia no país com medidas restritivas para evitar aglomerações. Blocos, escolas de samba e até o ponto facultativo em algumas regiões foram canceladas por causa da pandemia da Covid-19. A expectativa é de perda de 30 mil empregos temporários e prejuízo de aproximadamente 8 bilhões de reais, defasando ainda mais os cofres do Estado e os municípios, e também dos empresários do setor de turismo, que desde o início da pandemia foram os mais prejudicados. Sim, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, realizadas em 3.800 municípios, mostra que a arrecadação carnavalesca em 2020 havia crescido 20% em relação a 2021 e mais crescimento ainda era esperado para este ano. Agora a gente volta com o deputado Murilo Félix, que vai continuar falando dos seus trabalhos e objetivos aqui dentro da Assembleia Legislativa. Deputado? Deputado, está nos escutando? Olá, bom dia. Muito bem, a gente tem o áudio aí do deputado, não sei se ele ainda... Pois é, a conexão um pouquinho ruim, mas a gente vamos tentando, né? Esse jornal é ao vivo, é assim mesmo, a gente fica aí na expectativa do deputado voltar. Sim, estamos com vários problemas hoje de conexão, hoje caiu várias vezes, mas isso é a função do jornal, né? O jornal ao vivo, temos vários probleminhas que acontecem ali no decorrer, mas a gente não deixa de passar as principais informações para você do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo também sobre a pandemia que assola e amedronta toda a população, né, Jeremias? Exatamente. A gente falava aí da questão do carnaval, até vou retomar a nota aqui, Lilian, porque você dizia, olha, que a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, de Serviço e Turismo, foi realizada com 3.800 municípios, e mostrou que a arrecadação em 2020 havia crescido 20%. E eles tinham uma expectativa de crescimento também nesse ano de 2021. A gente sabe que na capital paulista há alguns anos voltaram os bloquinhos, mas infelizmente essas festas são sinônimos de aglomeração, então não pode, né? Alguns locais que eu tenho conversado, Lívia, tem dito, olha, a gente está fazendo uma programação para o segundo semestre, né? Então, esperando que a vacina venha, e aí até junho a gente já programando para aquela atividade que reúne muita gente, porque tem cidades que fazem festas lindas, né? O estado de São Paulo tem muito turismo religioso, que reúne muita gente, mas está ficando aí para o segundo semestre, estão aí dentro desse planejamento, né? Com certeza. No Rio de Janeiro, com a proibição dos blocos, deixarão de ser gerados 5.000 postos de trabalho temporário. Não foi aberto o cadastramento para que os 8.000 ambulantes que venderam nas ruas no ano passado. Em 2020, os hotéis tiveram uma ocupação de 98% durante o carnaval.
neste ano mal deve passar de 50%. Em Salvador, a festa movimentou 1,8 bilhão de reais no ano passado. Gerou cerca de 21 mil empregos temporários. São pelo menos 100 trios que não vão sair nas ruas e avenidas da cidade em 2021. Deputado Murilo, está ok, deputado? Bom dia. Bom dia, deputado. Vocês me ouvem? Sim, sim. A conexão estava meio ruim, mas agora a gente já resgatou. O senhor pode ficar à vontade para continuar o seu raciocínio e na sequência eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão do microcrédito. Deputado, por favor. Tá ótimo. Então, nós estávamos falando sobre as empresas que prestam contratos para o governo do estado durante a pandemia. Essas empresas continuaram a receber o mesmo valor. Então, elas passaram elas mantiveram os serviços que elas prestavam antes da pandemia. E o valor foi mantido. Ou seja, nada mais justo que se mantenha também os empregos. Então, nós temos uma realidade hoje no país do aumento de desemprego. Muitas empresas estão demitindo pessoas. Só que essas empresas que têm um contrato com o poder público, isso, mantiveram a mesma quantidade do serviço que era prestado, nada mais justo que se mantenha os funcionários. Então, a nossa indicação foi justamente nesta linha, priorizando a vida das pessoas que continuaram trabalhando e as empresas que continuaram recebendo o mesmo valor durante a pandemia. Pois é, nada mais justo, não é, deputado? Como o senhor colocou, se essas empresas contratadas pelo poder público, elas estão recebendo, não dá para a questão da demissão tem que ser analisada com muito critério, né? Eu não sei se isso aí o senhor já conseguiu algum retorno, mas a gente sempre vai repercutir aqui. Deputado, também tem a questão de que o senhor fez um pedido de donos de bares e restaurantes ao governo de São Paulo. A gente sabe que tem essas fases, vermelha, laranja, cada região é uma questão, né? E então isso aí é todo um aprendizado. E eu queria saber como é que está sendo essa questão, se o senhor tem acompanhado, que estão sofrendo muito também nessa questão dos donos de bares, restaurantes, enfim, todo o comércio. Olha, eu fiquei muito contente com essa pauta, no sentido em que, quando houve uma iniciativa do governo do estado para que se fechasse os bares e restaurantes, isso agora no mês de janeiro e fevereiro, no final do mês de janeiro, se não me engano, início do mês de fevereiro. O que aconteceu? Eu ouvi os representantes dos bares e restaurantes aqui do interior de São Paulo, eles me fizeram um ofício, o prefeito de Limeira, a prefeitura de Limeira também me fez um ofício que estava preocupado com esses estabelecimentos, e eu fui a São Paulo, conversei com o secretário Vignoli, que é do Desenvolvimento Regional, e fui muito bem recebido pelo secretário, conversei com o vice-governador Rodrigo Garcia, fui muito bem recebido pelo vice-governador, não só no que se refere a esses assuntos, mas também a outros assuntos. E quando falamos sobre a dificuldade dos bares e restaurantes, na semana seguinte o governo do estado acabou se pronunciando de que iria flexibilizar. Isso foi um anúncio feito pelo governador nos órgãos de imprensa, então nós ficamos contentes pelo fato desses estabelecimentos, os bares, os restaurantes, poderem ficar abertos nos finais de semana. Então, isso já foi um passo. É claro que é necessário que se siga as regras de segurança de saúde para evitar, né, para ajudar no tratamento, no combate ao coronavírus. E isso eu tenho